nós vamos começar a conversar sobre tabus e preconceitos sobre a sexualidade em Tochi com a cultura espírita. Quando eu assumi, uns anos atrás, a presidência do Grupo de Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, em Salvador, então haviam várias reuniões que aconteciam como se fossem centros dentro de um centro. Normalmente eu dou esse azar. Aí eu tive que fazer um trabalho de congregar os centros, que eram centros dentro do centro, num único centro. Fiz uma série de reuniões para que isso viesse a acontecer. Porque era por aí que eu queria começar a unificar o trabalho. E tinha uma reunião que era dirigida por uma amiga, e essa reunião, quando ela começou a falar, ela disse: a nossa reunião tem alguns requisitos. Primeiro, 3 dias antes da reunião, ninguém pode comer carne. Fiquei assim, mas é um problema. Comer carne, não pode comer carne. E 3 dias antes da reunião, não pode fazer sexo. Quando ela disse isso, uma amiga nossa deu um pulo, como é? Olha, foi um susto. A moça tomou um susto. Eu acho que ela falou 3 dias. E ela deve ter ficado com a mãe, como é que eu vou ficar em jejum 3 dias? E aí nós começamos a ver como geralmente os movimentos começam com liberdade e terminam aprisionados. Aconteceu isso com o movimento de Jesus. Jesus dizia assim: conhecereis a verdade vos tornará livres. Mas, logo em seguida, entra um sujeito chamado Paulo de Tarso, que pegou a mensagem de Jesus, criou o cristianismo e nós vimos o que deu. Fez uma coisa boa, que é o nosso mundo ocidental, mas criou um problema que nós espíritos carregamos até hoje. Os tabus com referência à sexualidade e que começaram com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha uma neurose nessa área. Não vou me ater muito ao que Emmanuel escreve em Paulo Estevão, porque aquilo é um romance histórico. Eu prefiro apenas Atos dos Apóstolos ou as epístolas de Paulo sobre o assunto. O grande problema é que nós vivíamos à época um mundo completamente politeísta e um pontinho monoteísta que era o povo judeu. O povo judeu tinha suas regras nessa área. Era contra o homossexualismo, era contra o adultério, como aliás os árabes são hoje, os muçulmanos, e tratavam da mesma forma que os muçulmanos tratam. O adultério, o homossexualismo com morte. Havia uma perseguição nessa área. E como sempre, no caso, os homens podiam tudo. E as mulheres não podiam nada. E as mulheres não podiam nada, simplesmente por um detalhe. Porque nós, os homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, Deus é, assim como eu, inteligente, bonito. Entendeu? Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem que Deus botou no paraíso disse para ele: olha, você não pode, de forma nenhuma, comer do fruto daquela árvore. Era a árvore da ciência do bem e do mal. Mas o homem não é curioso. O homem foi colocado no paraíso e disse: o resto você pode fazer o que você quiser. Mas naquela dali, aquela árvore, você não pode comer. Aí o homem variou, comeu isso, aquilo, deixou a árvore de lado. Mas Deus estava mal intencionado. E Deus deve ter parado e dizer assim: esse cara tem um defeito de fabricação. Não é, era para ele comer e ele não comeu. Aí Deus disse assim: vamos fazer para ele uma ajudadora. E o homem não tinha pedido nada. Vamos chamar a atenção do fato. Deus chegou assim: então, vamos fazer uma ajudadora. Botou o cabra para dormir, ele nem sabia o que estava acontecendo. Tirou uma costela, dizem os judeus, eu aconselho vocês a lerem um livro do Moacir Criar, do Éden ao Divã.
um monge judaico, ele que desencarnou tem pouco tempo, eles vão dizer o seguinte, que Deus tirou a costela e quando ela fez a mulher, a costela que é um osso duro de ruim. Eles dizem, tá? E aí, vocês vejam a diferença entre o homem e a mulher. Foi criada a mulher, o que aconteceu? Vocês ouviram falar que o homem arranjou logo um amigo? Não. Mas a mulher foi criada, arranjou uma amiguinha. A mulher não pode viver sem uma amiguinha. Tá? Amiguinha que é para aqueles momentos todos, está no vazio, aí diz assim, eu vou ao banheiro, vamos comigo. Vocês já imaginaram um homem fazendo assim? Já pararam para pensar a confusão que ia dar? E aí nós temos uma intuição interessante de quem criou o mito, porque o mito vem do inconsciente, vem dos arquétipos. E esse mito já nos diz o seguinte, em primeiro lugar, o fato de a mulher ser eros, vínculo. O homem é logos. O logos tem a tendência de se centrar em si, enquanto que o eros tem o de fazer ligações, vínculo, onde vejo uma mulher ao lidar com a família e vejo um homem lidando com a família. Uma diferença fundamental. Para a mulher, a família é. Por isso a mulher faz tudo, inclusive para manter o vínculo. Ela só sai do vínculo quando a coisa se torna realmente insuportável. Mas essa daí fez a primeira amiguinha que tinha quem foi? A cobra. Já vi também uma versão espírita que diz o seguinte, aquela cobra era o espírito da primeira sogra que ia encarnar. Não sei por que o pessoal tem esse problema. Acho um absurdo que a coisa seja colocada assim. O interessante aí é que nós vamos ver que quando a mulher, incentivada pela cobra, porque a cobra diz assim, sabe por que Deus não quer como aquilo? Que você vai ficar essa vida feito ele. Aí matou a mulher. E ela começou a ficar curiosa. Ficou curiosa e foi para Adão e disse, estou com desejo, ela devia estar grávida de Caim, perturbada. Aí, eu queria comer daquela, mas estou com desejo. E ele disse, mas não pode, está proibido, você não me ama mais. Não, porque a mulher tem tem um vocabulário impressionante, onde ela usa sempre 3 palavras, sempre, nunca e jamais. Basta vocês, pensem o que vocês disseram ontem ou hoje ainda, dentro de casa, ao marido, ao namorado, pensem. Você sempre faz assim. O infeliz só fez naquele dia. Você nunca fez isso, o cara faz todo dia, só não fez naquele dia. Então, e terminou dando o que deu. O que foi uma bênção. Se a mulher não faz o homem comer daquele fruto, como diz o mito, da ciência do bem e do mal, nós estávamos todos débeis mentais a essa altura. Porque paraíso é morte, paraíso é inferno, paraíso é estagnação. Vocês, por exemplo, estão no centro espírita, porque estão com a vida ótima, não é? Está tudo correndo bem, pode dar, né? Vocês já viram quem está com a vida ótima não está em centro espírita? Pelo amor de Deus. Nem buscar religião nenhuma. Você está tudo bem. Eu não tenho problema. Eu só tenho problema quando a crise aparece. E vai me dizer. Mas o que eu quero dizer com isso? Muita gente atribui até hoje em dia o problema lá do paraíso, da perda do paraíso, ao sexo. A maçã seria o sexo. Não teve nada disso. Pelo contrário, Deus tinha dito ao homem e à mulher, vão coabitar e encher a terra. Então não tinha que ser de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, para encher a terra. Era um trabalho desgraçado que tinham que fazer. Então Deus, pelo contrário, tinha liberado. O que o problema foi desobediência. Mas os judeus estabeleceram uma série de regras
no casamento, nas relações. A mulher, quando estava menstruada, ela estava impura, ninguém podia se aproximar dela, nem ela tocar em ninguém. Quando mantinha relações sexuais, a mulher e o homem ficavam impuros, mas a mulher ficava ainda mais do que o homem, tinha que fazer as abluções. A mulher que está sempre submissa ao homem, o homem tinha todo o direito, a mulher não tinha. Quando Jesus faz um movimento dele, o movimento de Jesus é judeu. Porque Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, e isso a gente ainda não conscientizou. Os apóstolos viviam no judaísmo, praticavam tudo e não iam sair dali nunca. Por isso, apareceu um sujeito chamado Paulo que teve duas ações fundamentais. A primeira foi como perseguidor, porque quando ele perseguiu, espalhou todo mundo. E foi ótimo que ele fizesse. Depois, quando ele se converte, que ele faz um outro movimento. Quem fosse seguir Jesus tinha que primeiro se fazer judeu. Se era homem, tinha que circuncidar, tinha que fazer os 630 preceitos, tudo isso. Para seguir Jesus, você tinha de ser judeu. Mas Paulo vai tomar uma outra atitude. Como ele viu que estava errado, defendendo a lei, ele coloca Jesus acima da lei e estabelece o seguinte: você, para seguir Jesus, você pode ir direto, vindo do politeísmo e seguir Jesus. Não precisa se fazer judeu. Ao fazer isso, ele teve um problema sério, foi uma briga de foice no escuro. O movimento inicial era igual ao movimento espírita, tudo irmão, fraterno, todo mundo ajudava todo mundo, ninguém falava de ninguém, era uma briga de foice no escuro. Paulo chega a dizer sobre Pedro: quando ele errou, eu resisti-lhe na cara. Epístola dos Gálatas, leiam ela e vocês vão ver o que é. Antes se castrassem logo esses que vos atormentam com o problema da circuncisão. Mas ao mesmo tempo, Paulo começa a estabelecer um problema chamado virgindade. Era uma reação ao politeísmo. O politeísmo sexualmente era aberto. Não tinha essas restrições, a não ser em grupos iniciáticos. E Paulo diz: quem tiver filhas e quiser que elas permaneçam virgem, podem fazê-lo. Ninguém perguntou a pobre das moças se elas queriam ser. Quem ficar viúvo, quiser casar, case. Mas se não quiser, é preferível que todos sejam como eu. Ele alegava que ele era casto. Ele alegava. Com isso, se estabeleceu no movimento cristão um problema contra o sexo, reagindo ao politeísmo que era aberto. E durante, até o início do iluminismo e muito mais, até Freud, nós vivemos uma vida de muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Se faziam as coisas, mas escondido. E o que é pior? Se fazia e ao mesmo tempo se entrava em culpa. Muitas tragédias nós carregamos até hoje por causa desses quase 2000 anos vivendo essa tragédia que foi a Idade Média primeira e a Idade Média segunda. E aí vamos dar um salto. Chega o movimento científico e vem o espiritismo. O espiritismo começa, e como é tratado no Livro dos Espíritos a questão do sexo? Em primeiro lugar, é tratado de uma maneira muito tranquila. Os espíritos, em momento nenhum, quando falam sobre a lei de reprodução, estabelecem regras duras nesse sentido. Inclusive com relação ao casamento, quando Kardec pergunta aos espíritos se o casamento tem que ser para sempre indissolúvel, ele diz: não, isso é uma lei humana, e como uma lei humana pode e deve ser mudada. E mais ainda, eles não falam relações entre homens e mulheres. Eles falam de relações entre dois seres. Por que será? Por que
será que eles não falaram casamento entre homem e mulher? E eles falaram em casamento entre dois seres. Aí é que a coisa começa a pegar. O espiritismo se estabelece na Europa, vem a Guerra Franco-Prussiana, ele sofre um stop, vem a Primeira Guerra, e nesse período ele começa a vir para o Brasil. E ele veio para o Brasil a partir de onde? Dizem não. Foi em Salvador, Bahia. Onde o Brasil parecido. O primeiro centro espírita, olha como ele chamava, Círculo Familiar de Espiritismo. Que coisa interessante. Por que familiar? Familiar na época tinha uma conotação que era uma coisa honesta, correta, direita. Né? E também a primeira publicação espírita lançou de onde? De foi, André? Salvador, Bahia. O Hermes de Areituna. Engraçado. E quem foi noticiado na revista espírita? Luiz Olímpio Pérez de Menezes. Os espíritos resolveram iniciar pelo melhor, da melhor parte forma. mais necessitada do país. Da forma melhor possível. Onde o Brasil começou. Que foi lá. Não é? Mas voltando ao assunto, quando o movimento espírita veio para o Brasil, nós éramos dominados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Aqueles que primeiro entraram no movimento espírita, se tornaram depois nomes muito grandes, estavam muito vinculados à Igreja Católica. Eram, inclusive, todos eles, praticamente, devotos de Maria Santíssima. Aí vocês já estão começando a entender. Se é devoto de Maria Santíssima, a Virgem antes, durante e depois do parto, olha o problema. Havia uma série de tabus na sociedade, e o movimento espírita está dentro da sociedade. É um movimento social. E ele é permeado pelo que acontece na sociedade. Então, os avanços lá de fora, todos repercutem aqui dentro. Eu entrei na doutrina espírita em 2 de março de 1958, praticamente recém-nascido. Mas entrei na juventude espírita. Naquela época nós sofremos um problema grave e que nós temos que começar a conscientizar. Haviam 2 expoentes espíritas no Brasil, 2 médiuns, um orador fantástico, de Valdo Pereira Franco, que eu comecei a ver no início, e Francisco Cândido Xavier. Eles eram o quê? E são, hein? Celibatários. Mas antes disso, para terminar a discussão, um era mineiro e o outro era baiano. Mas baiano e mineiro é a mesma coisa. Mineiro é baiano cansado. Você é para São Paulo, cansou, ficou lá. Mas então pronto, não tem o que discutir quanto a isso. Mas continuando aí, ó, um casto, o outro casto. O que é que dá a impressão? Somente os castos têm essa capacidade, esse poder. Se não era algo falado, porque nenhum deles andava falando isso, verdade seja dita, mas era o que se passava. Os jovens espíritas sofreram muito com isso. O sexo era um tabu. Inclusive, as coisas começaram a mudar a revelia. E como começaram a mudar a revelia? Porque nós somos um movimento da sociedade também. Nós sofremos a influência social. E em 1953 aconteceu uma coisa que Freud previu em 1898. Quando ele dizia que se o indivíduo, aquele que inventasse um método anticoncepcional, que fosse seguro, e ao mesmo tempo não inibisse o prazer, esse seria um grande libertador do sexo feminino. Porém, teria criado um grave problema social. Freud, 1898, no meu livro Um de Mediunidade, eu faço a citação dessa parte toda. 53, a pílula surgiu. Com a pílula surgindo, liberou-se a mulher. O que acontece em seguida? 1960, a década
que é a década da rebeldia, da queima de sutiã e etc. E aí estabeleceu-se um problema. Caiu o tabu da virgindade. Começou algo que se pregava antes. Os filósofos pregavam que todo indivíduo que antes do casamento ele tivesse experiência, homens e mulheres, experiências sexuais, então ao se casarem, ao resolverem casar, estariam já pronto, não teria mais problema. Isso se mostrou errado, completamente errado. Mas a sociedade se libertou, ou a mulher se libertou do tabu sexual, se libertou do problema de, se ela pegasse uma carona com um homem estranho, ela ficava falada. Se ela namorasse mais de 3, não casava mais, era chamada de vassoura. E o que aconteceu? Quanto mais se estendeu isso, entrou no movimento espírita. Eu estava certa feita em Araguaína, no Tocantins, e estava vendo um palestrante espírita, que inclusive é dessas imediações, eu não vou dizer o nome, fazendo uma palestra para os jovens. E ele falava sobre a castidade. E eu ficava olhando para a cara dos jovens, todo mundo com cara de paisagem. Eu digo, mas esse camarada eu não vejo que ele está anacrônico. Nem tem esse jovem, essas moças têm aí. Se tiveram as 2 virgens, pelo amor de Deus, vai ter demais. Mas vocês precisavam ver a cara dos jovens. Olha, santo barroco, aqueles anjos barroco, assim, tudo assim. Depois, eu estava em Manaus, alguém me chamou para fazer uma palestra para os jovens. E eles me fizeram uma seguinte questão. Djalma, o que é que você acha do ficar? Eu digo, olha, o negócio já entrou nos meios. O ficar. Na época, estava começando, eu disse, ainda nós não temos uma massa crítica para tirar daí uma ideia correta. Mas, hoje em dia nós temos que fazer o seguinte, as relações que começam hoje aos 12, 13, 14 anos são fato. Não adianta discutir contra isso. Nós tivemos uma família que mudou completamente. Hoje em dia, outro dia eu consegui fiz a repactuação de 25 anos de casado. E isso está ficando cada vez mais raro. Os casamentos acabam bem mais cedo. Nós temos a família onde cada vez, assim, de tempos em tempos, tem um pai ou tem uma mãe, que antigamente chamavam de tio e de tia, não sei como é que você manda agora. Nós temos a família mosaico, são os meus, os seus e os nossos. E dentro do movimento espírita, nós ainda estamos muitas vezes presos a ideias que espíritos trouxeram, espíritos que viveram ou nos conventos ou nos seminários, que foram padres e que foram freiras. Felizmente, nós estamos vendo surgir um grupo de espíritos que vem trazendo uma ideia diferente. Não são mais espíritos beatos, são espíritos que vêm trazer uma linguagem nova, que trazem uma visão psicológica do problema. Foi uma freira que começou a fazer isso. Uma freira que, quando a gente vê a vida dela no México, começa a entender, porque ela começou a fazer a famosa série psicológica. Mas hoje isso começa a se tornar uma realidade no movimento espírita. E temos que acabar, certos preconceitos começam a cair. Até bem pouco tempo, nós tínhamos o meu conterrâneo, doutor Jorge André, dizendo que o homossexualismo, por exemplo, era uma doença. Ele diz isso. Eu estava em Ilhéus, dirigia o Sintonia, quando palestrante famoso no Brasil, eu convidei, estava lá, e ele dizia que no centro dele, centro que ele dirigia, o homossexual só servia para varrer a casa. Eu me rebelei de frente contra isso. Me rebelei, levantei e disse, peraí, está errado, porque no centro que eu dirijo, seja heterossexual, seja homossexual, trabalho em todos os setores. Se é médium, ela, a menina, é homossexual. E tem uma mediunidade, quem deu foi
Deus olha Paulo assim? E por que eu vou dizer que ele não vai trabalhar? Por que eu vou dizer que não vai ensinar? Eu podem dizer não, mas aí as pessoas podem querer trazer para o seu lado, e os heterossexuais dentro do movimento espírita, que ficam fazendo o trabalho para pegar mocinhas e etc. Querem casos? Eu tenho vários. Pessoas que se aproveitam do movimento espírita. Não só nesse ponto, mas em vários. Como um baiano, eu sou meio atrapalhado, viu? Porque o que eu tenho que dizer, eu digo. E não estou me importando muito com isso. Já digo para o pessoal que a minha função é mesmo igual a de Jesus. Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim tocar fogo à terra, estou doido, quero incender. Jesus. Então, o meu problema não é falar o que as pessoas querem ouvir. É dizer os fatos que eu vejo no Brasil, por onde eu ando, e no exterior, onde nós andamos. Inclusive, por reflexo do movimento espírita brasileiro, projetado lá para fora. Então, nós vemos que no movimento espírita, pessoas ainda são marginalizadas porque se separaram. Eram casados e se separaram. Mas então, daqui a pouco, nós não vamos ter quase ninguém no movimento espírita. Porque o casamento hoje se tornou de alta atividade. Os tabus nessa área não desapareceram ainda. Nós temos que começar a ter cuidado. O mundo mudou. Agora, nós temos que seguir a onda que todo mundo está? Não. Mas nós temos que buscar uma situação de equilíbrio. Nós temos que, em primeiro lugar, que verificar que somos espíritos que estamos ligados ao corpo. Estamos aqui. Espírito e corpo formam um todo. E eu duvido que se fizermos um levantamento nas existências anteriores de todos nós, se não vamos encontrar problemas sexuais que nós geralmente trazemos. Eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha quando eu vejo espíritos ou doutrinadores começarem a falar do sexo assim numa linguagem devota. Quando começam a dizer o sublime função do sexo, a divina função do sexo. E eu digo, vem cá, e a divina função do estômago está onde? E a sublime função do duodeno? E a sublime função do ânus? Onde é que está? Tem alguma coisa diferente aqui? Isso não quer dizer que nós tenhamos que abraçar a permissividade, mas que nós temos que ter uma visão correta. Então, toda vez que alguém começa com uma linguagem assim em torno, são pessoas que trazem problemas nessa área, como todos nós. Todos nós. Nós temos que aprender, sexo há uma função como a do fígado, como a do estômago, como a dos intestinos, porém, ele tem uma ação psicológica, que é muito importante. Então, o que é que o movimento espírita precisa? Ter uma visão correta. Felizmente, nós estamos vendo aparecer pessoas como o Andrei e outros que estão trazendo para o movimento espírita uma ideia do que é. Nós somos espíritos, gente. Espíritos que vimos de várias, inúmeras encarnações. Se vocês estudarem a história humana, verão o que cada um de nós que estamos aqui fez, em maior ou menor grau. Nós trazemos circunstâncias difíceis que, inclusive, até hoje existem. Vocês sabem por que é que os europeus vão muito para o norte da África, vão muito para a Tailândia, para as Filipinas? Sabem por quê? Pedofilia. Pedofilia. Por quê? Porque nesses países existe prostituição de crianças. Prostíbulos de crianças. Nós temos um mundo que está doente, porque nós somos doentes. É preciso que nós comecemos a ver isso e a tomarmos a posição. O sexo tem que ser visto como uma função orgânica, tem que ser visto com responsabilidade.
Muitas vezes eu vi no movimento espírita pessoas que diziam: ah, tem muito espírito lá que precisa encarnar. E eu com isso? E eu com isso? Então você tinha que ter 8, 9, 10 filhos. Até que nós começamos a ver pessoas no movimento espírita que começaram a falar em planejamento familiar, para se poder dar aos filhos aquilo que os filhos merecem ter. Ter filhos não é brincadeira. Eu às vezes fico realmente revoltado quando eu vejo muitas mulheres dizerem: ah, eu preciso ter um filho porque preciso me realizar como mãe. E o infeliz que tem? Ninguém pensa nele. A mulher simplesmente engravidou, pariu, se realizou. Deu mama, se realizou. E agora? Morreu aí. E a educação daquela criança? Hoje nós temos assuntos que temos que começar a debater. O movimento espírita não pode ficar fora desses debates. E o debate é a família. Nós temos uma família mosaico. A família, os meus, os seus e os nossos, que é um problema. Nós temos uma família que está acabando, a família tradicional. Hoje as famílias têm um prazo de validade. Casou, tem um prazo de validade. Mas só que o problema é que ficam filhos. E esses filhos sofrem a ação da vida dos pais. No comum, numa família tradicional que leva muito tempo, imagine nessas famílias novas. Uma geração está se formando. Como será? Nós já começamos a ver. Já está vindo, e vai ser um fato dentro de pouco tempo, já em muitos lugares é um fato, a família homossexual, homoafetiva. Muita gente vem e me fala assim: ah, mas num casal desses, os filhos vão ter que influência. A mesma influência que tem nos héteros. Eu sou terapeuta junguiano e eu trabalho com filhos de héteros e vejo as tragédias que são. Os espíritos se buscam por afinidade natural. Não é isso que nós aprendemos no movimento espírita? Se buscam por uma afinidade que pode vir do passado, mas uma afinidade também que pode nascer agora. Porque também nós botamos na cabeça, e esse é um tabu no movimento espírita, ou aliás, é um preconceito, de que tudo vem do passado e tudo tem que ter uma justificativa. Eu começo a não entender por quê. Se eu cair ali embaixo, quebrar minha perna, não posso ter quebrado a perna a primeira vez, porque eu não olhei para o lugar, escorreguei, porque na outra vida deu pontapé em minha mãe. Gente, que é isso? O camarada vem andando pela rua, um meteorito cai e mata ele. O que é que ele fez? Ele foi o quê? Na vida passada? Um astronauta que matou alguém lá em cima? Não, mas isso é o quê? Isso foi planejado, eu digo por quê? Alguém ficou fazendo um cálculo num asteroide, está não sei quanto tempo atrás, que tinha que ir naquele lugar e levar o sujeito para tomar uma cacetada, sofisticado. Nós vivemos o tempo todo subordinado ao que espíritos dizem. Como se os espíritos que estivessem lá tivessem todos saber. Pelo amor de Deus, vamos usar os caras espíritas. Me lembro que certa feita, eu conversava com alguém sobre André Luiz, e quando eu dizia, era um Maravilha tem coisas incríveis. Falando de André Luiz, não porque ele era um sujeito sem vergonha. É que todo mundo sabe. O cara disse: não é não o quê? Não. André Luiz é um espírito super evoluído. Ele escreveu aquilo apenas para a gente. Eu digo: como é? Ele me enrolou, ele é mentiroso, ignorante que esperou. Porque se ele diz que passou tudo aquilo e não passou, ele é mentiroso. A não ser que ele tivesse escrito por ele dizer: isto é um romance, aí tudo bem. Mas quando ele diz que a experiência dele, e vê um sujeito de lá, e me diz que o que ele que escreveu aquilo não é real, é mentiroso. E às vezes nós não vemos que no movimento espírita nós temos um problema. Como aquela mulher que eu lhe disse, aquela moça que eu disse a vocês, que tinha uma reunião e que proibia as pessoas. Isso não acontece só lá, não. Eu já vi isso pelo Brasil inteiro. 3 dias antes da reunião, vai dar passe, não pode fazer sexo. Não pode comer carne. Isso existe em muitos lugares. E vocês sabem o que causa isso?
Uma mulher é casada com um homem, ela é espírita e ele não é. Ele chega um dia, ele vem, dá uma chegadinha assim, né? Encosta a perna, aquela coisa. Ah, não posso, eu vou para o centro. No outro dia, eu vou para o centro. No outro dia, eu vou para o centro. O que está vendo nesse centro? O espiritismo é para unir a família, não vai separar. Aí, meu irmão, é celibato perpétuo. O cara tem que procurar outra mulher. Isso existe. E o que é pior, as pessoas aceitam. Foi aquilo que eu disse no início, o espiritismo com Jesus era liberdade. Com Kardec, o espiritismo libera, mas nós criamos uma série de regras, de preconceitos que nos seguram. Não pode fazer isso, não pode. Eu me lembro do Leopoldo Machado, quando eu saí da presidência, eu ia para Ilhéus, coloquei no lugar Manuel Messias Canuto de Oliveira, um grande amigo, uma pessoa fantástica, um pesquisador espírita, um cientista. E ele começou a reunião, e eu tinha montado uma reunião de fluidoterapia com uma pessoa que não tinha drama nenhum, a pessoa ia fazer um trabalho. Quando é um dia, eu estou sabendo, antes de viajar, que o pessoal que fazia a fluidoterapia estava agora com... E todo mundo tinha que ir de branco. Eu digo, como é essa história? Todo mundo de branco? Sim, porque da cor, não sei o que para com isso. Para com isso, aí abriu o bocão. Foi um negócio no movimento. Porque as pessoas não se lembram que os espíritos dizem na codificação e no livro dos espíritos que nós não temos superstições. Qual o problema? A minha roupa vai me criar problema? Sim, se ela for muito apertada. Por justo por então, como uma vez uma amiga estava dando passe. Ela estava assim com um decote, um tanto assim, generoso. E ela ia dar o passe. Aí eu vi uns caras que estavam tomando passe, chegavam a ficar em transe. Depois você me diga, amiga, o passe é espiritual, não é carnal. Porque você está deixando o pessoal em transe. Nada contra que você pode subir, como quiser. Não pode, quando for dar o passe, bota uma echarpe, uma coisa assim. Uma coisinha só. E você tira. Aí a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas você tenha cuidado. Esses cuidados, essas pequenas coisas, tudo muito bem. Agora, essas outras são muito problemáticas. Liberdade. Espiritismo é liberdade. Não é libertinagem, mas é liberdade. Nós temos que fazer espiritismo com leveza. Nós já vivemos o mundo, ou aprendemos tantas coisas. Será que aquele tempo todo que nós vivemos na Idade Média, no catolicismo, ou na igreja ortodoxa, não valeu a pena? Nós não aprendemos nada. Por que eu tenho que criar uma cadeia e ficar preso nela? Vocês sabem que no cristianismo primitivo havia algo que era muito interessante. Quando se chegava para a reunião, havia o ósculo de boas-vindas. Sabe o que era? Beijar na boca. Só que começou a ter muita fraternidade. Tinha gente que chegava, beijava, e aí repetiu o beijo, muita fraternidade. Então, um dia, os bispos se reuniram e resolveram estabelecer regras. Primeira regra, ao dar o ósculo não pode abrir a boca. Já beijo de língua. Fraterno, de boas-vindas. Então não podia abrir a boca. Até que finalmente um dia só vamos acabar com esse beijo na boca, porque estava dando problema. O sexo é algo que faz parte da vida. E que se nós não tomarmos um certo cuidado com ele, ele nos toma, ele nos leva a realizar nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem a permissividade total, nem também o fechamento, porque é pior. Quanto mais você fecha, o problema fica pior.
O que nós precisamos muito é conversar francamente, é estudar o assunto, é verificar como o sexo é importante, como o sexo pode criar problemas. E ele cria justamente numa fase da vida que é a pior que nós vivemos, que se chama adolescência. Na antiguidade não havia adolescência. Hoje, nós criamos a adolescência, uma fase em que o jovem fica cheio de energia, como vai dizer André Luiz, uma fase em que nós fazemos a recapitulação das experiências emocionais passadas, ou seja, das experiências sexuais passadas. E onde geralmente nós nos encontramos com pessoas com quem nós já tivemos nossas ligações no outro. Porque a gente pensa que essas ligações entre uma pessoa com outra, que a coisa fica apenas assim na névoa, na metafísica. Ficam marcas em nós. Eu estou prevendo um mundo do futuro ótimo, que é com essa liberdade sexual, onde agora, antigamente tinha um triângulo amoroso, hoje tem heptágono, octágono amoroso, é um problema muito sério. Eu quero saber como é que vai ser isso no futuro, nas futuras reencarnações. Eu acho que eu vou levar uns 200 anos antes de reencarnar fazendo um estudo a respeito para ver como é que a coisa vai ser. Acho que o mundo está mudando, vai mudar. E vai estar mudando tão sério. Ontem eu vi uma notícia na CNN. Estão se inventando brinquedos, um helicóptero, que é comandado por emissões mentais. Vocês sabem o que é isso? É a revolução completa. É um novo céu e uma nova terra. Nós não podemos mais saber o que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Então, nesse movimento, o que é que está produzindo isso? Tudo isso que está acontecendo, tem que ter alguém lá em cima que está também acompanhando o processo. Se tem gente que está acompanhando o processo, o que é que nós temos que ver com isso? Que muita coisa que está acontecendo faz parte do processo evolutivo. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu li uma entrevista de André Luiz no Anuário Espírita. E ele dizia que, dentro em breve, nós iríamos ver relações sexuais que, na época, nós nem estávamos imaginando. Na verdade, já existiu, mas ele fala imaginando num sentido coletivo. E hoje, nós vemos que o fato é esse. Nós convivemos com uma situação que está fora do movimento espírita e dentro do movimento espírita. Que está na casa de quem não é espírita e na casa de quem é espírita. Que é a internet abrindo um campo vasto em tudo. Se você chegar no Google, você pega qualquer tipo de experiência, inclusive sexual, de todo tipo, de toda maneira e de toda qualidade. E os jovens, todos, têm acesso a isso. Os nossos filhos têm acesso a isso. Não adianta proibir dentro de casa, porque Lan House existe por aí à vontade. E se você tem o notebook hoje, o iPad, tudo isso facilita. Então está na hora de derrubar os tabus, mas colocando no lugar a visão correta, a análise justa de cada fato. Não é para nós chegarmos dizendo assim, liberou geral. Também não é dizer, não pode fazer nada. Nem o termo. Nedenhagem. Essa é uma expressão grega que quer dizer tudo na medida. Quando eu falo de sexo, eu me lembro de Jesus, quando se aproximam dele, perguntam sobre o divórcio. Jesus vai e muita gente hoje usa o argumento de Jesus para combater a ideia do divórcio. O divórcio. Nós podemos dar, é assim que está no texto em Mateus, que eu traduzi do grego, está lá. Pode o homem, por qualquer motivo, dar carta de divórcio ou de repúdio, como era chamado, à sua mulher? Jesus diz não. Porque quem assim faz, transforma em adúltera. E ele também vai praticar adultério. Vejam só. Jesus que fez isso. E ele
o homem só poderia se separar da mulher por questão de adultério, ele mais tarde salva a mulher adúltera de morrer apedrejada. Ele condena o adultério, mas não a mulher adúltera. Olha que coisa interessante. Aí os discípulos olham para ele e dizem assim: mestre, se for assim, se o homem não pode dar uma carta de divórcio à mulher, e olhem bem, significava o seguinte: se a mulher chegou em casa, o homem chegou de uma pá virada, e ela salvou a comida dele, ele sentava e escrevia uma carta de divórcio, de repúdio. Estou repudiando fulana de tal agora. Eu pegava a carta dela, botava ela porta fora, ela não tinha direito a nada, nem a voltar para ver os filhos. Às vezes nós somos ignorantes de história e de costumes. Então, quando Jesus disse isso naquela época, ele está protegendo a mulher. Aí os discípulos dizem assim: então é melhor não casar. Vejam bem, olha o que os discípulos dele dizem para ele: é melhor não casar. Ele disse assim: há eunucos que nascem assim. Há eunucos que são feitos pelos homens. Há eunucos que assim se fazem por amor ao bem dos céus. Agora, quem puder entender isso, fazer, faça. Ele não obriga. Ele diz: cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Não é uma regra. Aquilo que Paulo, que o cristianismo depois transformou em regra. E criou um problema. Porque quando começou a fuga para o deserto, eu estou falando isso porque isso que aconteceu lá, eu não estou falando do que eles fizeram. Eu estou falando do que nós fizemos. Porque quando nós falamos em espiritismo de reencarnação, e eu falando de história, não nos lembramos que a história foi feita também por nós. Nós fizemos, nós vivemos nesse tempo. Nós tivemos na Antiguidade Oriental, nós tivemos na Antiguidade Clássica, nós tivemos na Idade Média, nós. E nós praticamos tudo isso de uma forma ou de outra. Então nós trazemos em nós isso de maneira muito forte. Além do mais, comportamentos sexuais que nós temos, nós trazemos do mundo animal. Sabe por quê? Porque não existe passado. Não existe passado. O passado é alguma coisa que está lá, que está dentro de uma parede. O que é o passado? O passado é algo que está aqui conosco. Nós somos o resultado do passado. Nós. As nossas vocações, os nossos desígnios, os nossos impulsos mostram isso. Tem gente que fica querendo fazer terapia de vidas passadas, o que já é um absurdo, porque você tem existência, não tem vida passada. Mas terapia de vidas passadas. Eu digo, para quê? Para saber que você foi o que você é. Que você é sem vergonha porque sempre foi. O que você está precisando é saber, você precisa mudar. Não, mas eu queria saber para quê? Eu digo, olha, eu já tive 5 regressões espontâneas. Não mudou nada na minha vida. NADA. Porque o que muda não é você saber. É bom saber? Sim. Mas para você tomar uma atitude. Não basta saber, só estou curado. Não existe isso. Então nós trazemos isso, nós carregamos isso. Nós hoje temos uns tabus que nós cultivamos no passado. Nós temos os conflitos que nasceram da nossa prática. Da prática irresponsável, que é o grande problema que nós temos que ver com o sexo. Sexo e responsabilidade. Porque nós não podemos usar o sexo de uma maneira a prejudicar os outros. Fazer do sexo uma arma. Ou um instrumento onde a minha desonestidade vai agir. Para que eu tenha o prazer que eu quero, a revelia do que o outro vai sentir ou vai passar. O que nós temos que ter e aprender no movimento espírita não é a ter tabus, é a ter responsabilidade. Tanto o homem quanto a mulher. Não é o homem simplesmente fazer como uma mulher que me procurou. Acabou o relacionamento, e aí resolveu sair no trabalho com um colega casado.
Saíram, foram tomar uma. Não sabe como é, né? Tomar uma, outra. Foram parar no motel. Aí ela disse, olha, eu estou fértil. Ele disse, da primeira vez ninguém acerta. Adivinha? Acertou. E os dois ficaram com um problema. Porque, inclusive, não era algo irresponsável. E a atitude foi totalmente irresponsável. Nós vemos, inclusive, fatos semelhantes acontecerem no movimento espírita. Eu sou espírita, sou terapeuta junguiano. Eu atendo espíritas. E aí é que a gente vê. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu disse, a sociedade permeia o movimento espírita. Nós estamos saindo de uma fase de muitos tabus, conservamos ainda fósseis de tabus, ou nós começamos agora a receber as mensagens dos espíritos de 60 para cá, de 70 para cá. Nós ainda estamos lendo as mensagens dos espíritos de 50 para trás. E às vezes um problema. Olha como nós criamos uma situação difícil com certas crenças. Uma moça chega para mim, em terapia, diz, João, eu estou com um problema. Ela é espírita. O que é? Eu vou comprar. Eu digo, por quê? Porque ela foi ver um negócio de um filme chamado Nosso Lar, que eu achei pessimamente feito. Mas por que você vai aqui? Não, por causa de André Luiz. Libia e eu fim de semana vou às vezes com os amigos pro barzinho tomar uma cerveja. Porque André Luiz fazia sexo, para nós vermos que às vezes nós lemos os livros e passamos batidos. Não percebemos detalhes do que o livro diz. E detalhes que são extremamente importantes. Eu sou fã da obra de André Luiz. Gosto da obra de André Luiz. Uso conceitos que vêm de André Luiz. Mas eu vou muito às entrelinhas de André Luiz. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarice permanecia sereno, senti segurar a sombra de revolta, me borbulhava no íntimo. E eu li isso para a moça. Suicídio, recordei as acusações dos índices perversos das sombras. No obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio a engano, um médico falando com outro, eu imagino que naquela época acelerei de lidar. O meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrou na mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ele vivia em bordéis. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, o seu modo especial de conviver, muitas vezes desesperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. O que eu acho interessante é quando ele diz assim, que talvez, apesar da leviandade dele no campo da sífilis, a doença não assumisse proporções tão graves. Ou seja, ele não morreu aos 45 anos como morreu, ele morreu aos 70. Por quê? O que causou o problema não foram as leviandades que deram motivos, mas foi a atitude mental. E é aqui que reside todo o problema. É na mente. É aqui que nós temos que trabalhar tudo.
É aqui que nós temos que trazer, ou é para aqui que nós temos que trazer nossos conflitos e nossas dificuldades. E é aqui que eles têm que ser aceitos e trabalhados para poder haver mudança. Enquanto isso não se fizer, no movimento espírita nós vamos ter tabus, preconceitos de todo jariz. É preciso mudar, mas a mudança é de cada um e é aqui dentro. Muito obrigado a você.